Hoje nós vamos falar sobre o uso de telas e os impactos que elas causam na infância. Eu sou Jéssica Spinelli, nutricionista materno-infantil, e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre esse tema super importante. Não podemos negar que as telas vieram para agregar, trazer, novidades, novos recursos, tecnologia e, acima de tudo, muito entretenimento para as nossas crianças. Mas a grande questão é a forma como essas telas estão sendo usadas e direcionadas para as nossas crianças. Entendam que quando eu falo por tela, quando eu nomeio tela, eu estou falando do computador, do celular, do videogame, do tablet, de qualquer dispositivo eletrônico que tem como função mesmo entreter e de alguma forma gerar diversão, aprendizagem para a criança. A grande questão é que essas telas usadas de maneira desmedida podem afetar o desenvolvimento da criança. As consequências desse excesso vão desde alterações de visão, audição, alteração postural, como coisas mais severas, dores nas articulações, falta de concentração, dor na coluna, dificuldade na postura adequada, dor aqui nessa região do pescoço. Então, tudo isso advindo do excesso de passar muito tempo diante dessas telas. Além disso, a própria luz emitida pela tela, ela afeta a produção do hormônio do sono. Então, como perceber se a sua criança está tendo excesso dessas telas? Quais seriam os sinais? Bem, a depender da idade, os sinais podem vir de maneira múltipla ou podem vir de maneira isolada. Mas a grande questão é, a criança fica estressada ao ser retirada da tela, é aquela criança que bota para fazer birra, que chora, que grita, que resmunga, que sempre quer estar acompanhada da tela. Na ausência da tela, ela se opõe e muda de comportamento. Muito similar a isso tem a questão das alterações de humor. A criança que está muito estressada e você oferece a tela, ela fica calma. Ou então, tira a tela ou muda a programação que ela está assistindo, ela fica muito irritada. Temos também as questões de isolamento social. A criança que, por exemplo, tem várias crianças brincando, está numa festa infantil e ela não quer interagir com essas crianças porque quer ficar diante da sua tela. Ou então, uma coisa que é super comum hoje em dia, ter um grupo de 5, 6 crianças e está cada uma ali no seu aparelho eletrônico, seja no seu celular, no celular da mãe, do pai ou no tablet. Temos também questões de alterações do sono, crianças com dificuldade para dormir, dormindo pouco, dormindo mal, dorme tarde, acorda muito cedo, então perde o sono no período da noite e quer trocar a noite pelo dia, ou fica sem sono para dormir no horário proposto pelos pais, dorme muito tarde e quando é no outro dia pela manhã não quer acordar. Temos também as alterações de concentração, as alterações cognitivas que nós chamamos, dificuldade no aprendizado, crianças com atraso na fala, atraso no desenvolvimento, que não estão acompanhando o caminhar esperado dos desenvolvimentos da sua faixa etária ou da sua turma, enfim. Todos esses fatores, de maneira isolada ou de maneira combinada, nos ligam um alerta que podem sim ser causados pelo excesso de tela. Claro que alguns fatores desse podem ser associados a outros contextos clínicos, mas a gente precisa avaliar porque a tela de fato tem que ser um recurso para a criança e não algo que faça parte da sua rotina. É muito importante que esse uso de tela seja limitado, que a criança tenha acesso limitado e quem vai limitar esse tempo são os pais e responsáveis. Não é a criança que vai dizer que vai assistir tantas horas ou que vai brincar tantas horas, que vai assistir tal programação. Não, esse dever, essa função é dos pais. Um outro ponto que é muito importante também, para a gente combater esse uso excessivo de telas e propor uma vida mais dinâmica para as crianças, é estimular as brincadeiras de roda, estimular as brincadeiras de correr, as que praticam esporte, brincar de vôlei, brincar de baleado, de handebol, de futebol, de pega-pega, esconde-esconde, pular corda, bambolê,
Sete pecados, cuscuz, enfim, tem várias brincadeiras que, a depender da região, da regionalidade, podem ser estimuladas. Hoje, as próprias estruturas de moradia, né, principalmente quem mora em prédio, condomínio residencial, estão se propondo a colocar espaço de lazer para as crianças, espaço de entretenimento mesmo lúdico, e aí entram os espaços kids, as quadras, as piscinas, enfim. Então, estimule a sua criança a estar em atividade. Criança não pode ficar parada, na verdade, nenhum de nós, né? Eles tanto precisam para gastar a energia que está a todo vapor ali, como precisam também para o seu desenvolvimento, para combater o sedentarismo. O uso excessivo de telas é uma das causas, inclusive, hoje que a gente tem do aumento da obesidade infantil. Então, tudo isso é muito importante para que a gente cuide da saúde das nossas crianças e, claro, favoreça o desenvolvimento. É muito importante que essas crianças tenham a tela como um recurso de estímulo e a gente pode até usar, inclusive, hoje nós usamos a vídeos, né, atividades nos aparelhos eletrônicos como estímulo da aprendizagem, só que criança que passa esse tempo excessivo acaba ficando com sua aprendizagem afetada, bem como seus níveis de desenvolvimento de fala e de concentração. Então, é muito importante estimular as nossas crianças. Nós temos situações, brincadeiras de grande valor que estão sendo perdidas. As brincadeiras de rua, as brincadeiras de roda, que eu já citei aqui anteriormente. Então, estimulem as suas crianças a manter isso vivo, porque isso faz parte da saúde e da qualidade de vida da criança. Restrinja o consumo de telas, use de maneira positiva no desenvolvimento da sua criança. E uma dica extra e essencial: jamais use a tela como recurso na hora de alimentar a sua criança. Nós precisamos ensinar a criança que o horário de comer, o horário da refeição, a criança precisa estar voltada para vivenciar aquele momento. Agora, é claro, a partir do momento que nós ensinamos e cobramos das crianças, nós precisamos dar o exemplo. Então, aproveitem a mesa como um momento de comensalidade, de comer junto, de saber como foi a rotina do seu filho, de contar para ele, se ele ainda for muito bebê, né? Conte da sua rotina para que ele possa ir percebendo, para que ele possa ir sentindo prazer diante dos momentos da refeição. E não que para ele seja um momento estressante, desgastante, de desatenção e que ele nem saiba o que está comendo, que é o que vai acontecer se ele estiver diante de uma tela. Espero ter te ajudado e ter te orientado com essas dicas. E se você acha interessante outra mamãe ou outro papai saber desse conteúdo, encaminhe esse vídeo para ele. Um cheiro da Nutri.